Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula da disciplina de microprocessadores. A ideia hoje é a gente falar sobre exceções, tá? O processo de exceções ali, ao passado a gente viu falando bastante sobre entrada e saída de dados, né, nos sistemas microprocessados. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre exceções, o que que são, né, e como elas funcionam no MIPS, em especial, a gente vai dar uma olhada como é que isso é simulado ali no simulador que a gente está utilizando, o MARS. Tá? Exceções, então, elas são desvios do fluxo de controle de um processador, ocasionado por situações esperadas, né? Situações de exceção. Né? Então, até então a gente tem feito programas ali onde a gente tem um único fluxo de execução do processador, que é o programa que a gente desenvolve, né? E esse fluxo ele vai sendo modificado conforme a gente usa as nossas instruções de desvio, é, condicionais, incondicionais, né? Ou então, agora, mais recentemente, a implementação dos nossos procedimentos, que a gente pode desviar o fluxo de execução do processador para os procedimentos e depois fazer o retorno. Tá? As exceções são uh, desvios que são realizados, né, no processador quando geralmente alguma situação inesperada, uma situação de exceção ocorre. Né? Então, os exemplos mais clássicos, né, quando a gente pensa em exceções, são exatamente a questão, por exemplo, de exceções aritméticas que podem ocorrer no processador. Por exemplo, a questão do overflow, né, numa operação quando a gente faz uma operação com dois valores ali, uma soma com dois valores, né? Se forem valores que são sinalizados, a gente pode ter a ocorrência de um estouro, né, dos valores, certo? E essa ocorrência de estouro, né, ela vai ser indicada toda vez que no caso ali de operação simples, né, operação com valores inteiros, sempre que eu tiver resultado de uma operação com o sinal discrepante com os valores, né? Por exemplo, quando eu somo dois valores positivos, o meu resultado ele obrigatoriamente tem que ser positivo. Se ocorrer um overflow ali no sistema nessa soma, o resultado ele vai ser negativo, né? Então essas incoerências que caracterizam ali o overflow quando a gente está trabalhando com complemento de 2 e tudo mais. Tá? Outra possível exceção aritmética é, por exemplo, a questão da divisão por zero. Né? Quando eu tenho uma operação matemática, eu pego um valor, divido por zero, né? Essa instrução, não, essa operação não é válida, eu não posso fazer uma divisão por zero. Matematicamente falando, isso não existe. Então, o processador, quando eu mando lá fazer uma instrução de uma divisão, né, no caso do MIPS que a gente tem a instrução de divisão, e o valor, né, do divisor é zero, né, isso vai gerar também uma exceção, porque é uma condição inválida ali de funcionamento daquela instrução. Aquela instrução teve um problema na execução dela. Né. Então, toda instrução no processador, quando acontece um problema em relação à execução daquela instrução, isso vai gerar uma exceção no processador para que esse erro possa ser tratado. Né? Uma exceção que eventualmente talvez você já tenha enfrentado fazendo alguns exercícios é, por exemplo, também as exceções que ocorrem por uso de endereço de memória inválido. Né? Então, por exemplo, sempre que a gente faz um acesso à memória desalinhado, a gente faz uma instrução de load ou uma instrução de store de uma palavra num endereço que não é múltiplo do tamanho da palavra, né? No caso do MIPS 4 bytes, isso vai gerar também uma exceção, né? Porque no caso do MIPS a gente só pode fazer instruções de load store em endereços de memória que estejam alinhados na memória, tá? E além disso a gente tem exceções que podem ser definidas pelo próprio processador e que podem ser criadas no software. Então no caso do MIPS a gente tem ali instruções de break e trap, né? Que são exceções ali específicas, né, para desviar o controle ali pro sistema, e a syscall que a gente já viu. No caso do MIPS, a gente tem o simulador MARS por uma questão de conveniência, ele simula a execução das system calls, né, mas a system call, na verdade, ela é uma exceção que acontece, gerada no processador, para poder desviar o fluxo de execução do nosso programa principal para o nosso sistema operacional. Né? Então, assim, num sistema MIPS real, onde você tem um sistema operacional executando naquele sistema e você tem vários processos rodando que são criados em cima daquele sistema operacional, quando você quer fazer uma
chamada de sistema, né, essa chamada de sistema, na verdade, essa instrução syscall, na verdade, o que ela faz é justamente provocar uma exceção deliberada no processador, né, aí não seria na verdade, uma situação necessariamente inesperada, mas é tratado como exceções também dentro do processador, né? Mas no caso aí seria esperado, porque eu estou explicitamente ali solicitando para que ocorra aquela, entre aspas, exceção, né, no sentido da palavra, mas essa exceção ela vai ser tratada igual às outras, né, e o sistema operacional vai usando aqueles valores que a gente passa, né, lembrando quando a gente faz a syscall, a gente passa através do registrador V0 o número da chamada de sistema que a gente quer executar. Então, o tratador dessa exceção de syscall ele vai justamente utilizar aquele valor que está no registrador V0 para saber qual que é o serviço de sistema, né, que ele tem que ser provido para aquela chamada por aquele programa. Tá? Então, isso são geralmente as exceções elas são síncronas no sentido que elas são ocasionadas por uma instrução executada pelo programa e ela acontece de forma bem controlada ali no sistema. Eu tenho exceções que a gente pode chamar de assíncronas, né? Que é o que a gente conhece na verdade como interrupções, isso aqui a gente vai ver numa próxima aula, quando a gente vê a parte de entrada e saída de dados um pouco mais a fundo nessa parte de interrupções. Tá? E elas geralmente estão ligadas a eventos gerados por dispositivos externos ao processador. Justamente por ser dispositivos que estão externos ao processador, elas podem ocorrer de forma assíncrona. Né? O processador ele não pode acontecer a qualquer momento, né? Basta que esse dispositivo interno sinalize, né, essa interrupção. De qualquer forma, isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Bom, a exceção, as exceções que um processador possui, que uma arquitetura possui, ela é muito dependente da arquitetura, tá? Então, inclusive, o mecanismo como as exceções elas são tratadas na arquitetura também é muito específico de cada arquitetura, tá? Em alguns processadores, e aí isso é uma coisa que assim, é pegar o manual do processador, da arquitetura que você está trabalhando, e ver, provavelmente vai ter um capítulo lá específico para falar sobre as exceções que o processador suporta, né, e tudo mais, e como é que essas coisas funcionam, tá? Mas de forma geral, né, quando a gente pensa na maneira como as exceções elas são tratadas, né, alguns processadores eles sempre vão desviar para elas são tratadas da seguinte forma, né, quando a exceção ocorre, que é um evento, né, que ocorre no processador, ele tem que desviar o fluxo, ou seja, fazer um desvio, né, para a próxima endereço de memória que o processador ele vai executar, para um código, né, que está implementado, que a gente vai chamar de tratador de exceção, né? Então tem que ter um código que vai implementar uma programação, né, vai implementar ali instruções específicas para realizar o tratamento dessa exceção. E esse tratamento vai depender de como é que eu quero que o meu sistema se comporte quando uma determinada exceção vai ocorrer. Em algumas arquiteturas, né, o endereço-alvo desse desvio ele pode ser programado pelo próprio programador. Então, em alguns processadores eu posso ter lá um endereço que eu falo assim, olha, quando acontecer a exceção, qualquer exceção, eu quero que você desvie para esse endereço de memória, como se fosse um registrador que você vai lá no teu processador e programa ele, né? Então, nesse caso, você poderia implementar, né? Na hora que está montando o seu programa na memória, você poderia colocar o seu tratador de exceção em qualquer endereço de memória e simplesmente configurar lá no processador, nesse registrador, qual que é o endereço onde está instalado, digamos assim, na memória esse tratador de exceção. Em outras arquiteturas, como é o caso do MIPS, esse endereço ele pode ser um endereço que ele está fixo no processador. Né? Então, por exemplo, no caso do MIPS, qualquer exceção que ocorrer no processador, ele sempre vai desviar para o endereço 80.00.0180. Tá? Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que implementar o meu tratador de interrupção especificamente nesse endereço de memória, para que ele possa ser executado quando uma exceção ocorre, tá? No MIPS também a gente tem essa peculiaridade. Qualquer exceção que ocorra, ele sempre vai desviar para esse endereço, tá? Mas em algumas outras arquiteturas, alguns outros processadores, você pode ter situações onde, dependendo da exceção, ele vai desviar para um endereço específico. Em alguns casos eu posso ter uma tabela de endereços, né? A exceção zero, ele vai para o endereço tal, a exceção 1
para aquele endereço, né? Então eu posso ter uma tabela de ponteiros para os tratadores de exceção e ter um tratador específico para cada exceção, tá? E aí ele já faz essa resolução, o próprio hardware já faz essa resolução e já vai direto para o tratador da exceção específica. No MIPS a gente vai ver que o que acontece, como eu tenho um único tratador de exceção para todas as exceções, né, inclusive exceção barra interrupção, é importante, né, o que acontece? Esse tratador ele vai ter que implementar em software um mecanismo para ir lá verificar qual que foi efetivamente a exceção que aconteceu e aí eventualmente chamar o procedimento, né, ou chamar o código, né, invocar o módulo ou desviar, né, para o tratador de exceção daquela exceção específica, tá? No caso do MIPS, a gente usa o coprocessador zero, ele é o coprocessador que tem na arquitetura, definido na arquitetura, para fazer o tratamento de exceções. Tá? Então, o coprocessador zero, na verdade, ele vai ter alguns registradores que são utilizados ali, né, em cima desse sistema. Então, o coprocessador zero, bom, primeiro, ele só é acessível quando eu estou no modo kernel. Tá? Esse modo kernel é exatamente quando eu gero uma exceção, certo? Então, a princípio, quando a gente está simulando ali, o nosso processador está rodando no modo, entre aspas, usuário, né? E aí, porque o tratador de interrupção é exatamente quando a gente está executando SO, né? Responsabilidade do sistema operacional implementar essa parte, né? Se a gente pensar no sistema microprocessado como um todo, é o sistema operacional que vai implementar os tratadores de interrupção e vai implementar os códigos que tratam todas essas questões aí, certo? E o sistema operacional ele roda no processador no modo kernel, tá? E no caso do MIPS, ele vai prover uma série de registradores que vão ser utilizados pelo tratador justamente para a gente conseguir identificar qual é a causa da exceção que foi ocorrida, certo? Então a gente tem o registrador, né? A gente tem basicamente 4 registradores, né? Esse valor aqui entre parênteses é o endereço do registrador no coprocessador zero, né? Para fazer o acesso a eles. Tá, aí a gente vai ter o registrador VADDR, que contém o endereço de memória inválido solicitado por load, store ou fetch. Eu vi que tem algumas exceções que são ocasionadas por isso, em que o endereço que gerou a, a exceção ele é armazenado nesse registrador, um registrador de 32 bits. A gente tem um registrador de status, que contém uma máscara de interrupção e bits de habilitação. Tá? O registrador de causa, que vai conter o tipo de exceção e os bits pendentes. Tá? Essa parte de interrupção e bits pendentes a gente vai ver quando a gente vê a questão das interrupções externas. Tá? Mas principalmente aqui o registrador 13 é onde a gente consegue descobrir o que causou aquela exceção, qual que é a exceção específica que a gente está tratando naquele momento. Tá? E o EPC ele é como se fosse aquele registrador RA que a gente viu em procedimento, mas no caso de exceção. Então ele é um registrador onde vai conter o endereço da instrução, o valor do PC, né, onde vai ser armazenado o PC, né, aqui inclusive o EPC é de Exception Program Counter, né, então quando a exceção ocorrer, o que o processador ele vai fazer? Ele vai desviar o fluxo de execução do meu processador lá para o endereço 80.00.01.80 e a instrução que estava executando, né, quando a interrupção aconteceu, ela vai ser armazenada o endereço dessa instrução, né, o PC antigo, antes de eu fazer esse desvio para o meu tratador de interrupção, ele vai ser armazenado nesse registrador EPC, justamente para mim conseguir depois retornar da minha exceção e voltar lá para o meu código no ponto que ele estava trabalhando quando ocorreu o problema. Tá? Então aqui é uma telinha já no MARS, ali quando a gente abre e vê os registradores, a gente tem basicamente esses 4 registradores, né? E os 2 registradores mais importantes aqui para a gente trabalhar e dar uma olhada neles são o registrador de status, né, que é o endereço $12, né, do nosso registrador. Tá? Esse registrador, como é que é o formato dele? É um registrador de 32 bits, mas na verdade o byte menos significativo dele, a gente na verdade usa só os 2 bits menos significativos, certo? Então, o bit menos significativo aqui desse registrador é o interrupt enable, para habilitar as exceções geradas por interrupção. Isso também, o interrupt enable, a gente vai ver isso no sentido de quando a gente
ver mais a parte de interrupção, e o exception level, que é um bit que diz se a gente está tratando uma exceção ou não, né? Então o que acontece? Quando a exceção ocorre, o processador ele vai fazer aquele desvio e vai mudar esse bit aqui para 1, certo? Enquanto eu tiver com esse bit igual a 1, significa que eu sei, né? Isso é um mecanismo onde eu posso saber, quando eu estou executando meu código, se eu estou numa exceção ou não. Tá? Quando eu fizer uma instrução lá de retorno da minha exceção, esse bit aqui ele volta para 0. Tá? E um outro registrador importante é o registrador 13 de causa, que ele é um registrador onde a gente vai justamente identificar qual foi a exceção que aconteceu. Tá? Então, o byte menos significativo desse registrador, ele tem aqui a partir do bit 2 ao bit 6, né? Ele tem aqui 5 bits que vão codificar um padrão binário que vai me dizer qual que é a exceção que foi ocorrida. Tá? Quais são essas possíveis causas de exceção, que são os valores que vão estar codificados aqui do bit 2 ao bit 6? Tá? São, se eu tiver um 0 ali, todos aqueles bits tiverem 0, significa que a minha exceção foi um hardware interrupt, ou seja, é uma interrupção externa. Isso a gente vai ver mais para frente quando a gente ver a parte de interrupção ali para os dispositivos de entrada e saída. E é quando, só nesse caso, né, de hardware interrupt aqui com código 0, que a gente entende que a gente vai precisar interpretar esses bits que a gente tem aqui no registrador de status, que eu estou chamando aqui de interrupt mask, e esses bits aqui no registrador de causa, que é o pend interrupt. Então isso aqui é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, não precisa se preocupar com isso nesse primeiro momento. Tá? Depois a gente tem várias outras, né? Então a gente tem aqui o código 4, 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 12, 13 e 15. Tá? Então, o 4 e o 5, né? Se a gente tiver lá o valor 4 e 5 nesses bits aqui, do 2 ao 6, certo? Significa que a gente teve o 4, a exceção que ocorreu foi um erro, né, de endereço causado por uma instrução de load ou uma busca de uma instrução, instruction fetch. Então isso aqui eu tentei acessar, provavelmente isso aqui eu tentei acessar um endereço de memória que é desalinhado, tá? Quando eu tenho um acesso desalinhado por uma store, não, no caso não só por uma questão de store, né, eu posso, eventualmente, a gente tem alguns endereços da memória que eles podem estar, que eu não posso gravar nesses endereços, né, um caso específico é, por exemplo, onde tem o conjunto das instruções, se tentar dar um store de um dado no endereço que tem naquela faixa ali do endereçamento que a gente atribui para o código da instrução, isso vai gerar um erro também, né? Mas então aqui a exceção número 5 é um erro que aconteceu na hora de fazer um store, que é um erro relacionado pela questão do endereço de memória, né? Ou seja, eu estou tentando fazer um store no endereço inválido. Esse endereço ele pode ser inválido porque aquela região de memória não permite a escrita de dados, ou ele pode ser inválido porque aquele endereço de memória, apesar de permitir escrita de dados, ele está desalinhado na memória, né? Um endereço que não é múltiplo do tamanho da palavra que eu estou escrevendo. Tá? Depois eu tenho aqui o 6 e o 7 seriam erros de barramento, né? Na hora de buscar uma instrução ou de fazer um data load ou store, né? Então o processador está ligado na memória através de um barramento. No caso do MIPS, né, eu tenho caches separados ali de instrução e de dados que estão conectadas ali no barramento para acessar a memória. Se eventualmente acontece um erro, esse erro pode ser até um erro no hardware ali físico no momento que é feita a leitura, também isso tem que ser sinalizado de alguma forma, né? Eu tentei buscar uma instrução, aconteceu um erro, até mesmo pode ser uma falha do dispositivo de memória, algo nesse sentido. Eu tenho que tratar isso de alguma maneira. Isso é tratado através dessas duas instruções. No caso do Mars é difícil, a gente não vai conseguir simular essas duas exceções ocorrendo ali, porque ele é um simulador, o simulador ele não tem um mecanismo ali para a gente poder injetar ou simular a ocorrência de erros no barramento no momento que ele está acessando as instruções ou armazenando dados na memória. Tá? Mas num hardware real, na arquitetura MIPS, é definida essas duas exceções aqui para caso esse tipo de erro aconteça. Tá? Depois a gente tem a syscall aqui, olha que interessante, né, que a gente comentou, né? Então isso aqui é uma exceção, a causa sempre 8, ela vai acontecer quando eu tenho a execução de uma instrução do tipo syscall, certo?
no caso do nosso simulador, isso aqui acaba sendo simulado, então a gente não usa, mas no sistema real, quando a gente chama lá syscall, o que vai acontecer é que vai ser executada uma exceção, isso vai para o tratador de exceção, e ele tem que tratar essa chamada de sistema para entregar o serviço solicitado pelo usuário. Tá? Depois a gente tem o breakpoint, que é a mesma. Isso aqui a gente pode ser. Algumas ferramentas, inclusive, acabam usando isso aqui como um mecanismo para fazer depuração e adicionar efetivamente breakpoints num programa. Tá? Mas funciona de maneira similar a System Call. Tá? Depois a gente tem essa instrução Reserve Instruction Exception, né? Que é uma exceção aqui reservada. Isso aqui, né? Pode ser ali uma instrução que é reservada, uma instrução inválida, algo nesse sentido, tá? E a 12 é Arithmetic Overflow Exception, né? Então aqui entra o caso quando a gente tem um problema, por exemplo, de overflow ali de uma operação de soma, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo o exemplo que eu vou mostrar para vocês de exceção ali tratando é justamente esse tipo de exceção. Depois a trap também é um mecanismo similar ao breakpoint e o system call, né? Essas três, as exceções 8, 9 e 13 são exceções que são geradas, né? Elas são programadas, né? Ou seja, a ideia é que o programador do sistema possa usar essas instruções da maneira que melhor lhe convém, tá? Ou seja, a semântica que você vai utilizar para uma trap, para um breakpoint, para uma syscall é definida pela programação do sistema, tá? E por último, né, a instrução número 15, um floating point exception caused by a floating point instruction. Então, se eu tiver uma instrução de float point que gere uma determinada exceção, pode pensar aqui talvez a questão também da divisão por zero, por exemplo, em ponto flutuante, né, ele vai gerar essa exceção aqui, tá? Bom, para a gente manipular esses registradores do coprocessador zero, é necessário estar no modo kernel, tá? O primeiro ponto. Então a gente só consegue acessar e manipular esses registradores, alguns registradores deles, né? Porque tem cadê aqui? O interrupt enable a gente consegue trabalhar no modo usuário também, tá? E as instruções abaixo só podem ser acessadas nesse modo e servem para manipular os registradores do processador zero. Ao final do tratamento da exceção, a instrução EHAT deve ser utilizada. Tá? Então a gente tem o move from C0 e o move to C0. É uma coisa parecida com o que a gente já viu lá no compressador de ponto flutuante. Né? Então eu tenho instruções específicas para copiar um valor do registrador do compressador zero para um registrador do MIPS e vice-versa. Tá? Eu tenho aquelas instruções de load word e store word, né? Então aqui no caso seria direto para a memória, da memória para o processador zero e vice-versa. Tá? E a gente tem uma instrução chamada EHAT, que é exatamente a instrução que a gente vai usar para retorno das nossas exceções. Então o que ele vai fazer? A instrução EHAT ela vai resetar aquele valor lá do exception level, certo? Que é, cadê aqui? Esse bit aqui que eu falei que ele muda para 1 quando a gente entra na exceção, tá? E ele faz o valor do PC, ele atribuir para o valor do PC, tá? Quando uma exceção ocorre, o controle da execução então é transferido para o endereço 80.00.0180, tá? Isso é pré-definido no MARS, tá? Isso a gente pode fazer, isso aqui na verdade, se a gente olhar o MARS, né, o endereço 80.00.00 é onde o MARS ele começa a separar essa parte de memória aqui, né, do 8.000.00 até o 9.000.00, né, ele vai ser exatamente a parte onde ele armazena as instruções aqui do kernel, código-fonte, a implementação do sistema operacional. A ideia é que ele esteja armazenado nesse endereço aqui, 80.00.0000. Tá? Enquanto o nosso código da aplicação, o processo está rodando no endereço 0040.0000. Tá? Então o tratador da sessão deve ser descrito nesse endereço. Tá? Para isso a gente vai usar a diretiva lá do compilador .ktext iniciada para esse endereço. Tem que lembrar que o .ktext começa no 80.00.0000, tá? E não no 80.00.01.80. Tá? A gente tem que especificar isso lá no código. Tá?
O tratador da exceção deve ser descrito nesse endereço, o endereço de retorno ele vai ser salvo no valor do EPC, do coprocessador 0. Tá? E caso seja necessário utilizar a memória, é interessante usar a seção do kernel, o ponto .kdata, né? Ou seja, tudo que for dados de memória que eu quero utilizar lá no meu tratador de exceção, né, eu não vou alocar isso lá na memória do meu programa, né, no ponto data. A gente vai usar também, da mesma maneira que eu tenho uma região da memória específica para a implementação do sistema operacional, também tem uma região da memória específica para a implementação dos dados ali do kernel, né, a parte de dados do nosso kernel, tá, que é o ponto .kdata. Como é que a gente trata uma exceção? Né? Então, alguns cuidados devem ser feitos para implementar um tratador de exceção. Cuidado com os registradores que serão manipulados, certo? Só ver um negócio aqui. Tá. Então, né, alguns cuidados eles devem ser feitos para implementar um tratador de exceção. Né? Cuidado com os registradores que serão manipulados. Tá? Então, o que acontece? Quando eu trato uma exceção, eu estou executando meu código e a exceção, ela, principalmente se for de uma interrupção, ela pode acontecer a qualquer momento no meu código. Tá? Então, diferente do que a gente viu ali com a chamada de procedimentos, onde eu tenho eu sei quando que eu vou chamar um procedimento, e quando eu chamo um procedimento eu sei quais são os registradores que eu estou usando ou deixando de utilizar. Quando uma exceção acontece, o código que vai tratar a exceção ele não sabe te dizer em que momento aquilo aconteceu, né, e quais são os registradores que está utilizando ou não estão utilizando. Né? Então, todos os registradores que eu modificar no meu processador durante o tratamento de uma exceção, eles devem ser salvos em algum lugar e depois restaurado quando eu retorno da minha interrupção, né, da minha interrupção barra exceção. Tá? Ou seja, eu tenho que ter o cuidado quando eu estou tratando uma exceção de quando eu voltar da minha exceção, eu tenho que entregar o meu processador exatamente no mesmo estado que ele estava, do ponto de vista dos valores que eu tenho nos registradores e tudo mais, do momento de quando eu criei a minha exceção. Tá? E isso aí vai basicamente traduzindo, né, eu preciso salvar aqui todos os registradores que eu estiver manipulando no meu tratador de exceção. Se eu tiver um tratador de exceção extremamente simples, como o exemplo que a gente vai ver aqui, eu consigo limitar isso, eu consigo claramente definir quais são os registradores que vão ser modificados pelo tratador de exceção. No sistema real, né, que você tem um sistema operacional, você tem sistemas de chamada, né, você vai ter várias funções, você vai ter um código mais complexo, né, um código maior para fazer o tratamento das suas interrupções, inclusive para executar funcionalidades do seu sistema operacional. Às vezes é muito difícil você conseguir mapear, quando eu chamar, quando essa exceção aqui acontecer, eu vou estar mexendo só no registrador A, B e C. Tá? Então, na prática, num sistema real, muito provavelmente quando você tiver o seu tratador de exceção sendo implementado, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é salvar todo o contexto da CPU, todos os registradores que eu tenho na CPU em algum lugar seguro, para aí sim executar o tratador de interrupção e poder executar isso, né, já com a garantia de que o estado da CPU antes de ir para o tratador de exceção ele já estava sendo já estava salvo, né? E depois quando você retorna você restaura todos esses valores, tá? No trabalho final a gente vai trabalhar com tratamento de exceção, a entrada e saída, trabalhando com interrupções, né? E o pessoal às vezes quebra muito a cabeça com problemas ali na hora de implementar o programa nesse sentido. Né? Ele não está salvando todos os registradores ali do processador possíveis, né, no sistema, e aí ele acaba gerando problemas ali em momentos que o comportamentos estranhos que acontecem justamente por conta desse problema. Ele tinha um registrador que tinha com valor, ele entra na exceção, aquele valor é modificado, na hora que ele volta para o código acha que está com o valor antigo ainda, e você tem um problema. Tá? Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é exatamente isso aqui, salvar todos os registradores que eu tenho no meu processador, no meu que eu vou mexer, né, durante o tratamento da minha exceção, ou se eu não conseguir definir isso de uma forma bem clara e segura de quais são esses registradores, salvar todos os registradores do meu processador, para ficar tranquilo. Tá? Ler os registradores do coprocessador para determinar qual que foi a exceção que ocorreu, executar a tarefa específica para aquele código de exceção. Então, por exemplo, se é a maioria das exceções aqui
que são problemas, né, efetivamente exceções, geralmente você não tem muito o que fazer. Né? Por exemplo, aconteceu um overflow aritmético. O que você vai fazer? Você vai ter que sinalizar isso, né? Se for realmente um problema, ele não deveria acontecer, você vai ter que encerrar a execução do teu programa, né? E a maioria dos casos acontece isso, né? Quem já é mais antigo aí do Windows, às vezes vai executar um programa e você tem um erro lá que o programa executou uma operação ilegal e será encerrado. Isso aí é exatamente esse cenário. Você rodou um programa lá no Windows, aquele programa estava rodando e em algum momento o processador ele chegou lá e executou uma instrução ilegal. O que é uma instrução ilegal? Ele carregou um endereço de memória que lá tinha uma instrução que para ele não faz sentido. Né? Isso pode acontecer porque, sei lá, o PC se perdeu numa chamada de sistema, numa manipulação errada da pilha, carregou um valor lá de memória como se fosse uma instrução, mas ali você não tinha efetivamente uma instrução codificada, né? Ou seja, na hora que ele vai decodificar o opcode ali da instrução, ele decodificou para um valor de uma instrução que não existe no processador, e o processador não sabe o que fazer. Teoricamente, ele recebeu uma instrução para fazer que ele não sabe como é executada. Então, o que acontece? Gera uma exceção no processador, essa exceção vai ser tratada pelo sistema operacional, vai ver lá que a causa daquela exceção é a execução de uma instrução ilegal, e aí o que o SO pode fazer nessa situação? Não tem muito o que ele fazer. O programa teve um erro que não é recuperável, digamos assim. Então o SO o que ele faz? Ele mata aquele processo e deixa o sistema continuar rodando com os outros processos, os outros programas que estão rodando ali, mas aquele processo que gerou a exceção, ele vai ser encerrado pelo sistema operacional, né? E aí no final do tratamento dessa exceção, o processador vai continuar executando um outro processo, tá? Então, isso é a tarefa lá específica que é executada no código de exceção. Depois que eu executo isso, eu vou restaurar os registradores que foram modificados pelo tratador de exceção, né? Ou seja, tudo que eu salvei aqui no começo, eu restauro esses valores e eu retorno para o meu programa do usuário ou encerro o programa, né? Por exemplo, nesse caso da instrução ilegal. Isso aqui é um tratador extremamente simples implementado no MIPS. Né? Então, o que a gente tem aqui? Né? Então, primeira coisa, esse código aí eu vou passar aqui, na verdade, já pro nosso Mars, eu já tenho o código implementado aqui, isso aqui é o mesmo código que está ali no slide, tá? Mas então o que acontece? Para mim trabalhar com as exceções, né? Primeiro aqui ó, no coprocessador 0, vocês estão vendo que a gente tem aqui ó, no status, a gente tem aqui um registrador, FF11, né? Isso aqui acho que até, deixa eu copiar aqui. Ele começa né, no exception level e tal. Mas enfim, né, aqui a gente tem aqueles dois registradores, né, o 1 e o 1 aqui no final. Tá? O registrador de status. E o de causa aqui todo zerado. Estão vendo? Então assim, ó. Primeira coisa, esse código que eu tenho aqui é o código que eu vou usar para o meu tratador de interrupção. Você vê que ele começa aqui lá naquele endereço que a gente definiu, 80.00.01.80, certo? E ele termina ali com uma instrução de ERET, que é o Return from Exception. Tá? Ali na parte de dados né, do meu kernel, ponto .kdata, eu criei essa string aqui, ocorreu uma exceção, que é o que eu vou fazer. Na verdade, o meu tratador de exceção ele vai simplesmente imprimir aqui a minha exceção, tá? Aqui até estou usando meio que, entre aspas, assim, uma licença poética que eu estou usando uma system call aqui dentro. Eu estou gerando, pelo que a gente viu aqui, a system call ele gera uma exceção, né? Então aqui eu estou gerando uma exceção dentro do meu tratador de exceção, tá? Isso é possível, a gente vai falar um pouco mais sobre isso com instruções reentrantes, tá? Mas não é usual. É que aqui, como a gente quer usar, eu estou querendo fazer essa chamada aqui do print string no nosso simulador, isso aqui funciona no nosso simulador porque a gente está simulando, essa system call não está efetivamente gerando uma exceção. Tá? No sistema real, na verdade, essa syscall aqui, se eu quisesse imprimir uma mensagem, eu teria um procedimento específico implementado dentro do kernel do nosso sistema operacional. Para fazer esse print, eu iria chamar direto esse serviço dentro do sistema operacional sem usar o sistema de system call.
Aqui eu estou usando o sistema System Call por conta da simulação do Mars. Tá? Mas aqui, basicamente, o que eu defini no meu Kdata? Eu defini uma string aqui, então toda vez que acontecer uma exceção, eu vou imprimir essa string aqui. Ocorreu uma exceção, para avisar, ó, aconteceu a exceção. Tá? E eu tenho aqui um espaço que eu reservei de 12 bytes. 12 bytes são exatamente 3 palavras, certo? Que é exatamente o espaço onde eu vou armazenar aqui os valores dos meus registradores que eu estou querendo salvar. Tá? Então, lembrem também, é bom a gente relembrar aqui, ó, que quando a gente viu essa parte dos registradores, lembra que a gente tinha dois registradores aqui, que é o K0 e o K1. Que se a gente for olhar na definição do MARS, né, do MIPS, eles são registradores que eles são reservados para uso do sistema operacional. Tá? E aqui, quando a gente trata a exceção, que a gente vai ver exatamente para que esse registrador ele serve. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Ó, então aqui eu tenho a implementação desse nosso registrador. Notem que a primeira coisa que eu faço aqui é pegar o meu registrador AT e salvar ele no K0. Tá? Então, o K0 e o K1 são dois registradores que servem justamente para mim conseguir ter algum lugar onde salvar os meus registradores para poder salvar os registradores que eu estou utilizando aqui no sistema antes de modificá-los. Né? Então, por que a primeira coisa que eu faço aqui no meu tratador de interrupção é mover o registrador AT para o K0. Tá? A exceção ela pode acontecer a qualquer momento, né, da execução do meu código, inclusive entre uma pseudo-instrução ou não. Então, quando eu entro na minha exceção, pode ser que esse registrador AT aqui tenha um valor válido, porque a interrupção ela aconteceu exatamente entre uma e outra instrução de uma pseudo-instrução. Lembrando que as pseudo-instruções são o quê? São instruções que a gente tem lá no MIPS, que na hora que ela é montada no processador, ela se desdobra em duas ou mais instruções efetivas de máquina. Né? Então, o que acontece? Como uma instrução, uma pseudo-instrução, ela não é uma instrução atômica, ou ela acontece inteira ou ela não acontece, né? Ela pode ter subpassos, que são essas N instruções menores que codificam aquela pseudo-instrução. A gente tem o registrador AT, que é justamente um registrador para uso temporário entre esses passos da minha pseudo-instrução. Como a minha interrupção pode acontecer no meio disso, pode ser que quando eu entre na minha interrupção, aquele registrador AT ele tem um valor válido e ele não pode ser modificado. Quando eu voltar na minha instrução, aquele AT tem que ter exatamente o mesmo valor que ele tinha. Tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui é pegar o valor do AT e salvar ele no registrador K0, até porque a primeira coisa que eu quero fazer aqui é carregar no registrador K1 o endereço do registrador regs. E essa instrução LA aqui, ela é uma pseudo-instrução. Se a gente for ver aqui ó, a implementação dela, ela está aqui, ó, a partir do endereço 80.000, aqui, ó, esse endereço é o endereço onde eu começo ali. A instrução LA, ela está justamente usando o registrador AT para carregar um valor de 32 bits num registrador de 32 bits, certo? Lembra que o LA ali eu quebro ela numa instrução de load upper, que eu carrego os 16 bits mais significativos e depois um OU com valor imediato para carregar os 16 bits menos significativos, certo? Então, se eu não salvar o meu AT aqui antes de executar essa instrução aqui, eu posso perder o valor do AT que ele tinha, né? Porque essa instrução LA aqui vai modificar ela, né? E aí eu tenho que guardar isso de alguma forma, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é usar o K0, né? Que é um registrador que está reservado para o sistema operacional utilizar, e geralmente ele está reservado para esse tipo de uso aqui. Eu já pego o valor que eu tenho no AT, salvo ele no K0, já está seguro. Posso modificar o valor do AT sem problema nenhum. Lá no K1, eu salvo o endereço de memória aqui, onde eu vou fazer o salvamento dos registradores que eu estou modificando no meu sistema. Tá? Quais são os registradores que eu estou modificando aqui no meu sistema? O AT, o K0 e o K1 eu não preciso salvar, porque na verdade eles já são reservados para este uso aqui em específico. Por isso que a gente nunca pode usar o K0 ou o K1 quando a gente está programando lá no nosso sistema, eles são reservados para o sistema operacional. Tá? E aí eu vou salvar então o K0, que é o meu AT original ali do meu sistema. Eu salvo ele na primeira posição aqui desse meu espaço que está endereçado pelo regs, né, que eu carreguei o endereço aqui no K1. Depois no próximo estado ali eu carrego o valor do V0, que eu vou usar aqui para fazer a minha chamada de sistema. E
eu salvo também o valor do A0, que é o outro registrador que eu estou manipulando aqui para fazer também a minha chamada de sistema. Então, como o meu tratador de exceção é extremamente simples, está usando só esses dois registradores, né, eu só preciso salvar esses dois registradores e o AT, porque eu estou modificando o AT quando eu faço essa instrução aqui. Tá? Então, isso aqui é aquela fase do meu tratador de exceções onde eu salvo o estado, né, do meu processador em algum lugar seguro, para depois aqui nessa parte de baixo restaurar esses valores. Tá? Então aqui ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar o valor da onde estão os meus registradores, que é esse espaço de memória aqui, carregar no registrador K1 e aí vai restaurar. Na posição 0 ele salvou o valor do AT, que estava no K0 aqui, passou para T, certo? No 4K1 ele restaurou o V0, no 8K1 ele restaurou o A0, certo? Restaurou os valores que eu tenho aqui, e aqui tem só um detalhezinho, o que ele está fazendo aqui, tá? O EPC, quando acontece uma exceção de uma interrupção de uma determinada instrução, principalmente quando não forem interrupções externas, tá? As interrupções externas, tirando esse carinha aqui, que é o meu hardware interrupt aqui, todas as outras interrupções, quando elas acontecem, o endereço do EPC ele está apontando para a própria instrução que gerou aquela interrupção. Então, se eu voltar para aquela instrução que gerou a interrupção, eu vou ficar no loop infinito, né? Por exemplo, aqui, esse código aqui está gerando uma interrupção por um overflow aritmético. Tá? O exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que acontece? Quando eu entro aqui na exceção, o valor do EPC ele é o endereço da instrução que gerou o overflow aritmético. Se eu simplesmente chegar no final do meu tratador de exceção e voltar para aquela instrução, ela vai gerar o overflow aritmético de novo, certo? Vai gerar o overflow aritmético de novo, vai gerar uma interrupção, vou entrar aqui, vou voltar para lá, vai gerar interrupção, eu entro num loop infinito, tá? Então, nesses casos, no caso, na verdade, sim, dependendo da interrupção, eu posso tratar o retorno, né, da minha sessão de diversas maneiras. Como aqui eu vou só retornar para continuar executando o meu programa, eu vou ignorar o resultado daquela interrupção que gerou a exceção, né? Eu vou chegar aqui, eu tenho que pegar o valor do meu EPC, então aqui eu faço um move from C0. Lembra aqui que o endereço 14 ele é o endereço do registrador EPC no coprocessador 0, né? Aqui, ó, o EPC está no endereço 14. Eu copio ele para o K0, somo mais 4 nele para ele ir para a próxima instrução, certo? Do meu processador. E aí eu salvo, mando de novo lá para o registrador K0, eu movo o valor do K0 para o meu EPC, certo? E aí sim, agora eu posso dar o meu erret, tá? Então ele vai pular aquela instrução. Se for uma interrupção uma interrupção que eu coloquei aqui, a interrupção de hardware, que na verdade isso a gente vai ver numa próxima aula, é a próxima aula depois dessa. Eu não preciso fazer essa soma mais 4, tá? Se eu fizer essa soma mais 4, ele vai acabar pulando uma instrução e executando de forma incorreta. Tá? Então isso aqui é basicamente fazer o retorno da minha exceção. Tá? Para demonstrar isso para vocês, o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu tenho essa instrução addu, a instrução add, né? Eu peguei aqui, ó, carreguei no T0 o valor 7FFFFFF, que é o maior valor positivo representado em complemento de 2 de 32 bits, certo? O endereço 80000000, 8000, ele é exatamente o valor, o menor número negativo que a gente tem em complemento de 2, certo? E aí eu tenho no T1 o valor 1. Né? Ou seja, se eu pegar esse valor aqui, que é o meu maior positivo, e somar 1 nele, eu vou ter um overflow. Porque ele vai virar o valor lá, o valor mais negativo possível que eu tenho em complemento de 2. Tá? Então aqui eu estou só mandando, só estou imprimindo essa mensagem aqui, essa string aqui para falar que eu vou executar a instrução de soma com U. Né? Lembrando que o ADDU é o add para a gente usar quando a gente quer trabalhar com número não sinalizado. A única diferença do add que eu tenho aqui, eu estou fazendo a soma desses dois registradores. Estou somando T0 com T1, armazenando o resultado em T2. Posso até armazenar aqui em T3. Tá vendo? Não vai fazer diferença, nos dois casos ele vai só
pegar o mesmo valor e jogar no mesmo valor nos dois registradores. Tá? Mas a diferença é que o add U, ele faz essa soma e não sinaliza o overflow. Então a minha expectativa aqui é que essa instrução não vai gerar uma exceção, só que essa instrução de add aqui embaixo, que é o add sem o U ali, né, não é unsigned, ele vai gerar o meu overflow. Tá? E aqui eu estou só chamando a syscall ali de exit para terminar a execução do meu sistema. Tá? Posso executar esse cara aqui, tá? Se a janela aqui ela não tá, eu vou abrir ela toda. Vou dar até um clear aqui, ó, o run IO dá um clear aqui. E aí se eu mandar executar, ele executou a DDU, T2, T0, T1, né, e vê que não imprimiu nada. E aí quando eu executei o add T2, T0, T1, ele imprimiu aqui, ocorreu uma exceção. Tá? Vamos dar uma olhada. Vou retornar aqui, né, vou rodar isso aqui passo a passo. Então aqui ele está carregando ali o valor, né, o 7FFFFF no registrador T0, né, vai carregar o valor 1 no T1, tá? Aqui ele vai, opa, aqui passo a passo. Aqui ele vai, nessa syscall, ele mandou imprimir aqui, ó, o T2, o ADDU que ele vai executar ali, certo? Se executar mais um passo, beleza. Executou a instrução ADDU e veio para a próxima aqui, que é executada a outra mensagem. Deu aqui, ó, o resultado em T2 é 80000000, que é exatamente o 7FFFFF mais 1. Tá? Que isso aqui é um número negativo. Ó, se eu tirar o hexadecimal value, tá vendo? Eu tinha aqui ó, o 2 bilhões 174 milhões 483 mil 647, que é o maior positivo, somei 1, ele deu o valor menos 2 bilhões 147 milhões 483 mil e 648, certo? Que é exatamente o menor número negativo que a gente tem em complemento de 2 usando 32 bits, obviamente. Tá? Então isso aqui é um overflow, certo? Eu peguei dois números negativos, somei e o resultado foi um número negativo. Só que eu não tive nenhuma exceção ocorrendo aqui porque eu usei a instrução ADDU, que é exatamente o unsigned. A diferença é exatamente que ela não sinalizou overflow. Agora eu vou fazer a mesma instrução, só que com add. Tá? Então vamos executar aqui, ele vai imprimir aquela... Imprimiu aqui que ele vai executar o ADD ao invés do ADDU, certo? E se a gente voltar para cá... E aí aqui ele vai executar a instrução. Quando eu clicar aqui para executar uma instrução, opa, ele não veio aqui para a instrução de baixo. Ele pulou aqui para o endereço 80000180, que é exatamente o nosso tratador de exceção. Nota que aqui ele já mostrou, deixa eu voltar aqui para hexadecimal, ele já modificou o valor aqui do status para FF1 3. Né? Esse 3 no final é exatamente... Se a gente voltar nessa figura aqui, ó, ele estava com 1 aqui no final, né? Quando eu coloco esse bit aqui 1 para 1 também, isso aqui fica 2 mais 1, 3, certo? Em hexadecimal. Vou até deixar aqui nisso aqui. Tá? Então aqui ele já está, o status de uso aqui, ele já sinalizou essa questão. E a causa aqui, ele está mostrando o valor 48, certo? Por que está mostrando o valor 48? Na verdade, em hexadecimal é o 30, certo? Se a gente for ver em decimal, por que está mostrando o valor 48? Vamos ver aqui, ó. O exception cause, tá? Ele está do bit 2 ao bit 6, tá? O que eu estou esperando ali? Acontecer uma operação de overflow aritmético, certo? Então, a causa que eu estou procurando é o valor 12. Ah, mas por que está 48? Que está aparecendo 48 ali decimal? Bom, porque se a gente for pegar esse exception code aqui, ó, vocês estão vendo que ele está começando no bit 2. Eu tenho 2 bits aqui que ele não está usando para nada. Não está usando para nada, né? Ele não utiliza esses bits menos significativos aqui desse registrador para codificar o exception code, tá? Se eu pegar aquele valor 12, né, binário, e deslocar ele 2 bits para esquerda, que é o que eu tenho aqui, né? É como se eu tivesse pegado esses 2 bits
deslocado para a esquerda, seria equivalente a fazer o que aqui com esse valor 12? Multiplicar ele por quanto? Né? A gente já sabe de cor e salteado, pelo uso lá do acesso aos vetores, que cada deslocamento para a esquerda eu estou pegando um número binário e multiplicando ele por 2. Se eu faço 2 deslocamentos, é como se eu estivesse pegando esse número aqui e multiplicando por 4. Tá? Então, ali está aparecendo 48, porque é exatamente 4 vezes 12. Certo? Se eu pegar esse valor do registrador causa aqui, que ele está aparecendo ali, e deslocar ele 2 bits para a esquerda, para esse código exception code aqui, está alinhado com o bit 0 aqui desse registrador, vocês vão ver que aquele valor ali vai dar exatamente o 12, que é a causa da nossa exceção, é um overflow aritmético que ocorreu. Tá? Então, a brincadeira basicamente é essa. Quando gera a interrupção, olhando o registrador de causa, eu consigo identificar qual foi a exceção que ocorreu, no nosso caso. Aí ele vai aqui executar, né? Então ele vai carregar o valor do AT, né, para o K0, depois ele vai carregar o endereço, né, daquele regs ali que a gente definiu no registrador K1, tá? Vai salvar os registradores, vai fazer a syscall aqui para imprimir aquela mensagem de exceção, ó, ocorreu uma exceção, e vai salvar, retornar os valores que estavam salvos ali, e no final ele vai fazer aquela modificação no registrador do meu EPC, certo? Ele vai fazer aqui uma EPC 00400034, justamente para retornar para a instrução logo a seguida do LI V010 aqui, que eu vou fazer o meu exit para terminar a execução do meu código. Beleza, pessoal? Isso aqui basicamente é então a questão do tratamento de sessões em cima do Mars, tá? Qual que é a brincadeira agora? Eu vou colocar esse código que eu apresentei para vocês vou passar para vocês ali no via Siga, via o Telegram, tá? E aí a ideia é vocês melhorarem nesse exemplo aqui. A gente está simplesmente aqui, o meu tratador simplesmente gerou a interrupção e ele imprime uma mensagem na tela, tá? O que eu quero que vocês modifiquem esse tratador para ele, ao invés de simplesmente mostrar essa mensagem na tela aqui, ele dizer qual que foi a exceção que aconteceu. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu modificar esse miolo desse meu tratador para que ele verificar, carregar aquele registrador de causa, manipular o conteúdo daquele registrador de causa para identificar qual que foi a exceção que foi gerada, certo? E mandar uma mensagem aqui falando assim, ó, aconteceu um overflow aritmético, ou aconteceu um acesso ao endereço de memória ilegal, e assim sucessivamente, tá? Vocês podem fazer isso de N maneiras, né? Uma das maneiras é fazer com até um exercício que eu já passei para vocês, aquele do switch case. Vocês podem pensar em implementar exatamente aqui um switch case, onde para cada tipo de exceção, né, cada caso ali do switch case vai ser um tipo de exceção, e o valor lá, o inteiro que vai ser a entrada ali do switch case para ele selecionar o caso, é exatamente esse valor de causa aqui do nosso tratador. Tá bom, pessoal? Por enquanto é isso, passar esse vídeo para vocês, esse exercíciozinho aqui de modificar esse tratador de interrupção. E na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais nisso para falar de interrupções. Basicamente isso aí a gente vai fechar o conteúdo geral da disciplina e a gente começa a trabalhar então no nosso projeto final. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.